Isento de processos. Finalmente, não envie cópias automaticamente a todo mundo que você conhece. Eu fazia isso. Sempre que encontrava um artigo interessante, um dado a respeito de algum concorrente, redigia um memorando e enviava uma cópia a todos os que podiam estar interessados. Os outros faziam o mesmo comigo, de modo que eu recebia 5, 10, 20 cópias por dia. Por mais rápido que seja o seu movimento de atirar um documento ao lixo, o processo de examinar todas essas cópias consome o seu tempo e interfere na sua concentração. Hoje em dia penso cuidadosamente antes de enviar uma cópia a alguém. Será este um dos raros assuntos nos quais desejo que o destinatário se concentre, ou o fato de lhe enviar algo em cópia terá efeito negativo sobre a minha mensagem ou instrução principal. Hoje o que envio em cópia causa maior impacto, pois as pessoas sabem que devo ter um motivo sério para enviá-los. Elimine a papelada desnecessária em sua organização. Faça com que os funcionários usem o tempo de que dispõem para aumentar a lucratividade da empresa, não para informar uns aos outros ou ocupar o tempo alheio. Etapa 52. Torne mais dinâmicas as reuniões. No tocante a reuniões, minhas regras são: item, tome suas decisões com o menor número possível de pessoas na sala. Jamais convide alguém por simples gentileza ou em atenção ao título do convidado. Item, mantenha breves as suas reuniões. Muitas vezes 5 minutos bastam para tomar uma decisão. 30 minutos quase sempre bastam. Uma reunião de 3 horas não deve ser necessária mais de uma vez a cada 2 ou 3 meses. Um bom gerente deve ser capaz de iniciar e encerrar 30 reuniões, se preferir chamá-las assim, por dia. Item, jamais convoque uma reunião para discutir, sempre as convoque para tomar alguma decisão. Em suma, pare de pensar em reuniões como fins em si mesmas. O que você fez hoje no escritório, querido? Puxa, estive em uma reunião de mais de 1 hora e depois fui para outra. Tome decisões, convide clientes, reduza custos e tome medidas o dia inteiro. Se precisar ter mais alguém na sala, convide-o. Quando o fizer, vá direto ao assunto, elimine discussões improdutivas e passe à sua reunião seguinte. Etapa 53. Evite reuniões fora da empresa. Reuniões externas raramente são necessárias. Custam dinheiro, afastam funcionários valiosos de atividades mais produtivas e, o que é pior, transmitem certa falta de seriedade e de urgência sobre os objetivos e propósitos da empresa. Essas reuniões raramente trazem tanto benefício ao moral da empresa quanto se alega. Muitas pessoas preferem estar em casa com a família a viajar de um lugar para outro. O moral é importante, mas existem maneiras mais eficazes e diretas de fortalecê-lo do que a perturbação e o desperdício de uma reunião externa. Etapa 54. Último passo da redução de custos. Fazer tudo de novo. A parte mais difícil do seu trabalho de redução de custos será a resistência à mudança por parte dos funcionários. Tudo o que sugerir será visto com receio, tudo lhes parecerá impossível. Terão medo até de mudanças óbvias e triviais. Todos estão habituados a trabalhar da maneira que sempre trabalharam. Mas você persistirá, ou assim espero, nem que seja cautelosamente. Tomará muitas das medidas que descrevi anteriormente, embora talvez em pequenas doses. Quanto a outras, hesitará. E então observará um fato interessante. Após alguns meses, as pessoas terão ajustado suas expectativas, estarão habituadas às mudanças. Compreenderão que, nas novas condições, é perfeitamente possível trabalhar, e bem mais fácil ganhar dinheiro. É nesse momento que você deve recomeçar, repetir mais uma vez toda a sua lista de mudanças e instituir uma nova série de reduções de custos. As expectativas mais uma vez se ajustarão, e você poderá repetir todo um programa uma terceira ou quarta vez, com o mesmo bom resultado. Ainda que você tenha inicialmente instituído reduções dramáticas, como fiz em minha empresa, seu trabalho deve passar por uma segunda, terceira ou quarta repetição. A cada vez você verá que o que antes parecia drástico agora parece rotineiro, que o nível de ansiedade baixou e que há outras oportunidades, ainda maiores, de aumentar os lucros. A confiança em sua própria capacidade de reduzir custos também aumenta, e você passa a experimentar outros meios, cada vez mais corajosos. Com o tempo, o intervalo entre uma repetição e outra pode se tornar cada vez maior, mas o trabalho de um bom gerente de custos nunca termina. A esta altura deve ser óbvio que o que afirmei no início deste livro é verdadeiro. Para reduzir custos e maximizar os lucros, você não precisa de alta tecnologia e sim de resolução e determinação. Se realmente quiser dobrar os lucros da sua empresa, se for persistente nisso, a coisa é fácil. Mas se não estiver realmente disposto a fazer o que deve ser feito, seja pessoalmente ou contratando alguém de fora, então é impossível. Parte 4. Criar a cultura. Reduzir os custos. Aumentar as vendas. Etapa 55. Não existem companhias, só existem pessoas. Se comecemos com alguns princípios filosóficos que, no conjunto, constituem a mentalidade necessária para você maximizar as vendas da sua empresa. A primeira lei do bom vendedor: caso você venda para companhias comerciais, indústrias, distribuidores ou varejistas, e não diretamente aos consumidores, é que não existem companhias, só existem pessoas. Você não vende seu produto a alguma organização abstrata que toma decisões perfeitamente racionais baseadas em dados quantitativos. Você vende para seres emocionais e um tanto irracionais, chamados pessoas, que tomam suas decisões aplicando, em grande parte, as mesmas questões de amor próprio, personalidade e irracionalidade que aplicam à noite, em casa, quando se tornam consumidores. Nenhum outro conselho me foi tão útil quanto este em minha atividade de vendas.
Aplico-o em vários níveis diferentes, alguns superficiais, outros cruciais. Quando entro na sala de um cliente em potencial, a primeira coisa que faço é dar uma olhada nas fotos que houver, geralmente são do cônjuge e dos filhos, e indagar como eles estão. Quase sempre a foto sugere alguma coisa, uma blusa de escola, uma raquete de tênis que revela os interesses da pessoa e serve como bom começo de conversa. Descobri que, desde que o meu filho nasceu, melhorei como vendedor, pois compreendi melhor as alegrias e ansiedades que muitos dos meus clientes sentem como pais e posso estabelecer uma relação melhor com eles nessa conversa inicial. Outras coisas na sala podem levar o vendedor a demonstrar sua empatia com o cliente, a lembrança de algum evento ou time esportivo, um diploma ou homenagem da empresa, um objeto artístico fora do comum. As lembranças que o cliente mantém na sala onde trabalha são, por definição, coisas ou símbolos aos quais dá muito valor. Será preciso muito pouco esforço para fazê-lo falar sobre elas. A mais leve pergunta que fizer desencadeará uma longa história a respeito da filha, do jogo de golfe, ou seja lá o que for que ele preze tanto. Basta a você, como vendedor, escutar com atenção, assentir com a cabeça e demonstrar compreensão. E não se esqueça de ser lisonjeiro sobre o objeto ou a pessoa a que ele se refere, com isso, agradará o cliente também. Há quem condene a lisonja, mas uma coisa é certa, funciona. Acima de tudo, após essa conversa inicial, não se esqueça de que você está vendendo seu produto a uma pessoa, não a uma companhia. Sempre faça ao cliente dizer qual o verdadeiro motivo pelo qual quer comprar o produto ou serviço que você está oferecendo, não um motivo racional ou formal, que raramente é o verdadeiro. Vejamos um exemplo. Um cliente em potencial, presidente de uma divisão que rende $500 milhão em uma empresa multibilionária, diz que quer que eu, ou um dos meus concorrentes, examine meios de tornar mais eficaz a sua equipe de vendas. Já fiz isso dezenas de vezes para outros clientes e poderia terminar a conversa aí mesmo, dizendo que iria lhe enviar uma proposta detalhada, integral e inanimada sobre como tornar mais eficaz uma equipe de vendas, proposta essa mais ou menos igual à que todos os meus concorrentes, menos bem-sucedidos, lhe farão. Minha chance, portanto, seria apenas 1 em 4 ou 1 em 5. Em vez disso, continuo a perguntar, por que acha que precisa melhorar sua equipe de vendas? Nossa participação no mercado vem caindo. Meus vendedores perdem meia dúzia de boas oportunidades. Por que perdem essas oportunidades? Eu sei o que eles devem fazer para aumentar as vendas. Acontece que não nos organizamos tanto quanto deveríamos para atingir esse objetivo. Por que não? Qual o problema? Bem, não nos unimos em torno desse fim como uma organização. Sei o que deve ser feito. Acontece que não atuamos como uma equipe nessa questão. Sinto que estou chegando ao âmago da questão. Sugiro, quem é o obstáculo? Joe. Joe é o vice-presidente de vendas, subordinado ao cliente. Exatamente. Joe é o exemplo de homem antiquado. O mundo mudou e ele não percebeu. Além disso, já tem 60 anos, vai se aposentar dentro de 3, está rico, não dá bola para o que digo. Nada que eu faça é capaz de influenciá-lo. Por que não o substitui? Não posso. Ele tem toda a simpatia de George, meu chefe. George é o presidente da empresa. Joe é todo delicadeza e boas maneiras quando se encontra com George, e George não se dá ao trabalho de examinar o verdadeiro problema que existe. A delicadeza funciona, e as minhas ideias não encontram eco em George. Agora o verdadeiro problema está definido. Não é que o meu cliente em potencial não saiba o que deve fazer com a equipe de vendas. Sabe ou, pelo menos, tem uma noção razoavelmente boa. O que ele precisa é de um meio de influenciar, motivar e chefiar Joe, e de mostrar de modo mais adequado suas ideias e necessidades a George. Para tanto, nossa empresa ainda pode fazer um estudo da equipe de vendas, mas agora posso redigir uma proposta e fazer um estudo capaz de atingir os verdadeiros objetivos, não aqueles que ele mencionou inicialmente. Pense em como o cliente se sentiu quando saí entusiasmado e aliviado. Finalmente encontrei alguém que realmente me compreende, que realmente compreende como são as coisas no mundo real, não apenas alguém que está querendo me vender alguma coisa. O resultado é que realmente lhe fiz uma venda e ele sabe disso, não o enganei. Eu lhe vendi algo porque ele percebeu que posso atender às suas necessidades mais diretamente e melhor que qualquer outro vendedor. Você não deve sair da sala nem parar de perguntar antes de ter uma boa ideia das verdadeiras prioridades pessoais do cliente. A agenda dessas verdadeiras prioridades pessoais varia muito de tamanho e de cor. Às vezes, o que o indivíduo tem em mente é uma promoção. Outras vezes, o que lhe interessa é não ser demitido. Ou deseja ampliar o seu campo de ação, e tenta justificar uma aquisição ou um investimento em uma nova linha de produtos. Muitas vezes tenta simplesmente educar seus companheiros de trabalho, bem como educar a si próprio, de modo que as pequenas disputas internas possam ser substituídas por trabalho em equipe e ele possa ir para casa e dormir tranquilo. Seja qual for a agenda, porém, seu conteúdo é inevitavelmente algo pessoal, não racional ou empresarial. Atender à agenda pessoal de um cliente não significa promover um objetivo no qual você não acredita. Não defendo uma aquisição que, em minha opinião, não convém à empresa só porque o meu cliente a deseja. O que faço é encontrar outras opções que atendam às necessidades dele e da firma e procuro convencê-lo de que poderemos vender mais facilmente essas ideias à empresa do que a sua ideia menos justificada. Atender à agenda pessoal de um cliente não significa sacrificar os seus princípios, no fim, você sentiria a consciência pesada.
Significa ser menos ingênuo e compreender que aquela venda e o serviço prestado à empresa do cliente não acontecem em virtude de argumentos estéreis, acadêmicos e racionais. Acontecem quando você compreende as personalidades em questão. Mostrar ao cliente em potencial que você sabe a diferença entre as ideias acadêmicas e o mundo real, que sabe que não existem companhias, mas pessoas, é a maneira mais segura de aumentar as vendas da empresa em que trabalha. Nos últimos anos consegui fechar uma venda em 90% das minhas visitas. Embora tenha havido outros motivos, o mais importante foi a minha compreensão e prática do princípio que acabo de descrever. Etapa 56. Convença o cliente de que você fará tudo para satisfazê-lo. Pense em todos os funcionários que você já teve até hoje. Quantos pode jurar que foram absolutamente dedicados a atender às suas necessidades, que usaram de toda a sua capacidade e energia unicamente para ajudá-lo? Provavelmente, apenas um ou dois. E como agiu com eles? Fez tudo para mantê-los a seu lado, procurou lhes dar tudo aquilo de que precisavam. Você deve demonstrar ser uma dessas pessoas para o seu cliente ou para o cliente em potencial. O que transmito a todo cliente em potencial é: se contratar os meus serviços, terá contratado a ajuda da pessoa mais dedicada e dinâmica que você já viu na vida. Toda a minha capacidade, todo o meu talento serão direcionados para fazer o que você precisa. Mais do que ele próprio, serei motivado a atender às suas necessidades. Por ele, enfrentarei qualquer risco se necessário. E quantos de nós podem se dar ao luxo de recusar a ajuda de uma pessoa competente que está decidida a lhe ser totalmente leal? Quem você preferiria ter trabalhando a seu lado, eu ou o seu inimigo? Ser totalmente leal não significa oferecer algo gratuitamente. Essa competência, energia e serviço custa dinheiro. Contudo, se você realmente convencer o cliente de que compreende as suas prioridades pessoais, de que é um aliado competente, enérgico e leal, ficará surpreso ao ver como o preço logo deixará de ser um problema, verá que seus clientes travarão batalhas dentro das respectivas empresas para lhe pagar melhor. Os clientes irão querer mantê-lo satisfeito, porque você é a melhor coisa que já lhes aconteceu, e eles não querem perdê-lo. Etapa 57. Os 5 ingredientes de Bob Pfeiffer para fechar uma venda. As 5 coisas que sempre faço quando tento fechar uma venda. Se você fizer todas as 5, a venda será sua. Se só fizer 3 delas, ainda assim suas chances serão muito boas. Demonstre competência, mostre que o seu produto é bom, que você é razoavelmente inteligente e boa pessoa e que prestará um bom serviço. Este é o requisito mais importante de todos. Se não puder demonstrar isso, nada funcionará. Mas a competência, por si só, não garante a venda, pois muitos dos seus concorrentes também são competentes. 2. Demonstre simpatia pessoal pelo cliente. Veja a etapa 55. 3. Convença-o de que você é capaz de fazer tudo para satisfazê-lo. Veja a etapa 56. 4. Deixe claro que você não precisa dele. Em outras palavras, para vender. Faça-se de difícil. Há algum tempo recebi a visita de um representante da maior companhia do mundo, um conglomerado mundial sediado na Europa, responsável por um faturamento de 60 bilhões de dólares por ano. Os principais gerentes da empresa no mundo inteiro se reuniriam na Flórida para uma conferência sob o comando do diretor-presidente. Precisavam de um conferencista que apresentasse os temas a serem discutidos. Eu fui recomendado, e o presidente decidira que o conferencista seria eu. Ótimo, respondi. E quando vai ser? Disseram-me que seria dali a 2 meses, às 8h30 da manhã de uma segunda-feira, abertura da conferência. Não posso, respondi. Não viajo durante os fins de semana e não posso estar na Flórida às 8h30 se partir da Virgínia, onde moro, na manhã de segunda-feira. Como disse, não viajo nos fins de semana. É quando aproveito para estar com a minha família. O homem se foi, conversou com o diretor-presidente e me telefonou. Você não entendeu, disse ele. O presidente diz que conhece uma dúzia de outros conferencistas e consultores que adorariam fazer essa apresentação, e que pode escolher qualquer um deles. Escolheu você. Trata-se de uma grande oportunidade profissional. Você tem que ir. Dei-lhe uma resposta delicada. Por favor, diga ao seu presidente que ainda bem que ele conhece uma dúzia de outras pessoas que adorariam fazer essa apresentação, porque vai precisar de um deles. Eu não viajo em fins de semana. Dali a meia hora, novo telefonema, o presidente manda dizer que enviará seu jato particular para apanhá-lo na Virgínia na manhã da segunda-feira. Você aceita? Claro, disse eu. O avião me apanhou no aeroporto de Dallas, a limusine do presidente estava à minha espera no aeroporto da Flórida para me levar à conferência. Fiz a apresentação, e a empresa passou a ser um dos meus maiores clientes. O que essa história demonstra não é que não se deva viajar nos fins de semana, isso cada um deve decidir por si, e sim que, quando o cliente sabe que você é competente, que na verdade não precisa dele, a vantagem passa toda para o seu lado. O cliente pensa, se ele é assim tão independente, deve ser realmente muito qualificado. Mas não vou deixar que saia ganhando desta vez. Eu é que vou ganhar. Vou contratá-lo, quer ele queira, quer não. Outro exemplo. Certa vez visitei um cliente em potencial acompanhado de uma funcionária da minha empresa, uma jovem promissora mas inexperiente, que chamarei de Anne. Ao fim da reunião, tínhamos de marcar um próximo contato. Que tal dia 19 de setembro? Indagou o cliente. Consultei minha agenda e lhe disse que o meu tempo estava todo tomado pelas próximas 6 semanas, mas que talvez pudesse dar um jeito de liberar parte do dia 19 para atendê-lo.
Havia relutância em minha voz, como se lhe fizesse um favor especial. Nem chegou a consultar a agenda, era nova na empresa e quase não tinha compromissos marcados, sua agenda estava vazia. Simplesmente sorriu e disse, claro, pode ser no dia 19. Na viagem de volta, disse a Anne que nunca deixasse o cliente perceber que ela não estava ocupada, você deve parecer sempre ocupada, sempre muito requisitada, quer esteja, quer não. A dificuldade cria a sua própria demanda. A facilidade cria a sua própria ambivalência, porque ela está tão disponível. Será que ninguém quer contratá-la? Eu estaria errando se a contratasse. Há um momento importante em cada venda quando o vendedor deve recuar e suspender o ataque. Exatamente quando o cliente começa a demonstrar entusiasmo pelo que você tem a oferecer, quando começa a pensar que tem de comprar o seu produto, recue abertamente, estamos completamente tomados, e nem sei se vou poder atendê-lo, ou sutilmente, quando ele falar em contratá-lo, comece a dizer se passarmos a trabalhar para a sua empresa. Isso o deixará muito nervoso e ansioso para contratá-lo. A essa altura você já ganhou a parada. 5. Use o sentimento de dever para transformar o interesse pessoal que você demonstra pelo cliente em uma obrigação pessoal do cliente em relação a você. Quase todos os indivíduos que conheci, no comércio ou em qualquer parte, desejam ter a sensação de que são leais e corretos. Quando acreditam ter sido desleais com alguém, não dormem direito à noite. Como vendedor, você deve cobrar do cliente esse padrão de lealdade, uma vez que está disposto a se arriscar por ele, o mínimo que ele pode fazer é lhe oferecer uma recompensa monetária justa. Em última análise, é esse o verdadeiro motivo pelo qual estabelecemos uma conexão pessoal com o cliente e somos totalmente leais a ele. Pois, uma vez feito isso, podemos olhá-lo de frente e dizer, com toda a justiça: esta é a quantia que a sua empresa deveria me pagar. Estive a seu lado para vencer todas as dificuldades, agora é a hora de retribuir. Esse sentimento de dever, essa necessidade inata de ser leal que existe em todos nós é tão forte que, na verdade, você nem precisará abordar o cliente dessa maneira. Estabeleça a conexão pessoal, demonstre sua total lealdade e verá que o cliente fará tudo para ser justo com você. Basta a mais ligeira sugestão ou expressão facial indicativa de que, depois de tudo o que fez por ele, você não está sendo devidamente recompensado. Alguns clientes meus garantem que recebo uma recompensa maior do que jamais sonharia em pedir. Pense nos 5 ingredientes citados. Medite sobre eles. Internalize-os. Faça deles a sua segunda natureza e irá receber mais pedidos do que pode atender, o que, afinal, nunca é ruim. Etapa 58. Não existem indivíduos, o que há são percepções individuais. Embora você venda seus produtos a atacadistas e varejistas, esses produtos são adquiridos por um consumidor. A regra fundamental que se aplica aos consumidores é que a compra é sempre, por definição, irracional, pois as pessoas, ao contrário dos computadores, não são inteiramente, e nem mesmo basicamente, racionais. O que importa, em última análise, é como elas percebem o que estão comprando, e não o objeto comprado em si. Quase toda mulher norte-americana usa em casa o sabão em pó Clorox. Mas se perguntar por que ela compra esse sabão em pó, é bem possível que ela não saiba responder. O motivo provável é que os pais o usavam, de modo que quando se casou ela presumiu que essa era a marca que devia comprar. Clorox custa bem mais caro que outros branqueadores à base de cloro. As vantagens verdadeiras e racionais de Clorox em relação a esses produtos inexistem ou são relativamente insignificantes. Sabão é sabão. No entanto, geração após geração, as mulheres compram Clorox em virtude do efeito cumulativo da publicidade e da inércia. Se não usar Clorox, o seu branco não será tão branco, os seus filhos repetirão o ano na escola e o seu casamento provavelmente terminará em divórcio. Parafraseando H.L. Mencken, ninguém jamais se deu mal por subestimar a inteligência do público. O poder da imagem da marca no ramo de produtos de consumo é enorme. É muito difícil construir uma imagem forte para a marca de um produto. Uma vez construída, ela adquire grande poder de inércia. Consequentemente, marcas como Clorox, Crest, Kleenex, Geló e McDonald's tendem a se manter fortes por muito tempo. E os fabricantes de produtos relativamente recentes, como os das fraldas descartáveis Pampers e Huggies, gastam pequenas fortunas para consolidar a imagem da sua marca, porque sabem que, uma vez consolidada, ela permanecerá forte por muitos anos. A imagem de uma marca constitui obstáculo especialmente difícil para a concorrência, dados os riscos que um novo produto enfrenta quando tenta vencer uma marca já estabelecida. O motivo disso é que as marcas são construídas através da publicidade, e a publicidade não tem valor recuperável. Se o custo de lançar um produto for 100 milhões de dólares para construir uma fábrica ou investir em estoque, e se o lançamento não der certo, o concorrente pode reaver boa parte do dinheiro que empatou vendendo o estoque ou encontrando outro uso, ou comprador, para a fábrica. Se o custo de lançamento for 100 milhões de dólares em publicidade, quando o obstáculo encontrado pelo novo produto for uma imagem de marca já estabelecida, e o lançamento não der certo, esses 100 milhões de dólares se perderão para sempre. Não há o que recuperar. É por isso que as imagens de marcas duram tanto, lutar contra elas é geralmente muito difícil e arriscado. Em meu trabalho promovo vários seminários, certa vez um dos participantes objetou, bom, a imagem de marca funciona quando se trata de produtos de consumo, mas não quando se vende a empresas. As empresas são compradoras racionais. Tolice. O comprador da companhia X é a mesma pessoa que tem Clorox em casa. Experimente dizer a FedEx ou a Xerox que a imagem de marca não tem valor nos mercados empresariais.
De modo que respondi o seguinte: suponhamos que você e eu abríssemos uma empresa de copiadoras, marca Bill e Bob's. Suponhamos, ainda, que fôssemos ao presidente da Xerox e lhe oferecêssemos a seguinte transação: daríamos 5 bilhões de dólares pelos direitos de usar a marca Xerox. Ele teria de mudar o nome da empresa e suas copiadoras passariam a se chamar Bill e Bob's. Acha que ele aceitaria a transação? O rapaz pensou 2 minutos e respondeu: acho que não. Agora sabemos que a imagem da marca da Xerox vale pelo menos 5 bilhões de dólares, e provavelmente muito mais. Na escola de comércio tive um professor de marketing que dizia: só existe uma coisa que você precisa saber a respeito de marketing: o que você vende ao cliente é um furo de 3/8, não uma broca de 3/8. O consumidor não compra produtos e sim a satisfação de suas necessidades. Em certo nível, essas necessidades são tangíveis, o furo de que precisa. Em um nível mais profundo e fundamental, elas são psíquicas. Quero que os meus amigos me vejam dirigindo um BMW, fumar Marlboro me faz acreditar que estou no Velho Oeste, na terra de Marlboro, levar meus filhos a um estádio de futebol me faz lembrar o tempo em que meu pai me levava. Em minha empresa temos um lema que repetimos sempre: venda o furo. Não a broca. Qualquer pessoa pode fabricar uma broca. Só um vendedor competente e esclarecido pode vender bem um furo. Venda-o, e você terá mais clientes e poderá cobrar preços mais altos. Etapa 59. Nenhum comprador é igual a outro. Adapte a sua oferta e os seus argumentos de venda. A maioria das empresas não define com a devida atenção o produto ou serviço que oferece nem o modo de vendê-lo à sua base de consumidores. Sugere uma ideia ou duas, quando muito, e tenta vendê-lo a todos, de maneira uniforme. Em muitas indústrias existem enormes oportunidades para a empresa que melhor satisfizer as necessidades de cada grupo de clientes. Adaptar não só o produto, mas também as condições da venda, o nível do serviço e o modo de interagir com cada cliente ou grupo de clientes são o que as empresas não fazem com a devida frequência. Isto se aplica especialmente às indústrias de serviço, nas quais a pesquisa de mercado aliada da base de clientes geralmente não atingiram o grau de sofisticação alcançado por uma firma de produtos de consumo como a Procter & Gamble. A empresária ocupada entra em um supermercado ao voltar para casa. É uma noite de sexta-feira, há longas filas nas caixas, e ela é obrigada a esperar 20 minutos para pagar o que comprou. Por que não ter uma fila de 5% a mais para os clientes que não podem esperar? Eles pagariam $2 a mais por um carrinho com $40 de compras e sairiam em 3 minutos. O pagamento extra seria mais do que compensado. Pensando bem, não chega a haver um custo extra, e o dono do supermercado teria conquistado mais uma classe de clientes. Os clientes mais constantes, que não podem pagar os 5% ou não têm pressa, podem esperar nas filas comuns. Se pensar a respeito, verá que existem dezenas de exemplos como este no dia a dia. Os telefones que estão sempre ocupados para receber chamadas poderiam ter serviço expresso usando um prefixo 900 e cobrando 75 centavos por ligação para atendimento imediato. Nem todo mundo precisa receber o correio todos os dias. Por que não oferecer uma redução de taxas para quem aceitar receber a correspondência dia sim, dia não? Posso garantir que se os norte-americanos soubessem quanto economizariam em taxas e celos, o Congresso aprovaria uma lei nesse sentido, e todos concordaríamos em esperar mais um dia para receber as contas pelo correio. Esta segmentação do setor de serviços, a adequação dos serviços às necessidades dos clientes, constitui uma oportunidade de lucros de dezenas de bilhões de dólares, à espera de alguém que queira ganhar esse dinheiro. Pergunte aos investidores originais do serviço de entrega rápida, que foram os primeiros a segmentar a exploração da entrega de correspondência. Essa oportunidade de lucros que há na adequação ao cliente não se limita ao setor de serviços. Atuei como consultor de uma grande empresa de petróleo, junto com o chefe de vendas no varejo, ou seja, nos postos de gasolina, e fiquei assombrado com a falta de sofisticação no tocante à clientela. As decisões de marketing eram tomadas por engenheiros. O mais humilde homem de marketing da Procter & Gamble ou da Philip Morris poderia ter ensinado muita coisa a essa divisão sobre como atrair clientes e ganhar mais dinheiro e poderia ter sido contratado a um preço bem razoável. Quando a Apple foi buscar John Sculley na Pepsi para ser o seu diretor-presidente, demonstrou dar mais importância em conhecer a clientela do que em conhecer computadores. Até mesmo as empresas de produtos de consumo, que há décadas vêm segmentando e subsegmentando os seus mercados, deixam passar muitas oportunidades. Somente agora começam a pensar em segmentar o setor de serviços, como vender para diferentes canais de distribuição, que opções de canais devem oferecer aos clientes, diferentes maneiras de pagar e receber descontos com a mesma eficiência com que segmentam o setor de produtos. O primeiro passo é ter uma boa ideia, oferecer um bom produto ou serviço. Maximizar os lucros significa adequar essa boa ideia, de modo criativo e enérgico, a todos os segmentos possíveis e lucrativos do mercado. Etapa 60. Reflita sobre o seu método de vender. Concebo a atividade de vender como uma ciência explícita e recomendo aos meus funcionários que façam o mesmo. Não que se trate de uma ciência no sentido de ser quantificável ou inteiramente cognoscível. Mas o fato de não poder ser quantificada não significa que não devemos estudar o processo de vender com o devido afinco e atenção. O que devo fazer para conquistar o meu cliente? O que fiz de certo neste meu contato de vendas? O que fiz de errado? Como posso melhorar da próxima vez? Por que as pessoas compram os produtos que compram? Costumo fazer e responder a estas perguntas refletindo sobre aquilo que
Eu compro, ou deixo de comprar, dos vários fornecedores de produtos e serviços. Porque preferi aquele corretor de imóveis ou aquele arquiteto. Porque rejeitei aquele outro, embora fosse obviamente mais qualificado no papel. O que havia naquele anúncio de TV ou naquele arranjo de vitrine que me levou a comprar. O que não gostei na maneira de agir daquele vendedor, que me fez sair da loja de mãos vazias, embora eu tivesse entrado com a intenção de comprar. Sempre que faço e respondo a uma dessas perguntas, aprendo algo sobre como vender, algo que depois aplico em minha própria atividade. Uma outra maneira de aprender a vender é estudar os mestres, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev, Bill Clinton, Margaret Thatcher, ou Shaquille O'Neal, Greg Norman, Frank Sinatra e Madonna. Todos eles atingiram um nível de sucesso e popularidade muito acima de outros igualmente bons políticos, cantores ou jogadores de basquete. O que é que eles fazem ou dizem que leva tanta gente a lhes entregar o seu dinheiro e votos? Toda vez que vejo essas pessoas, presto atenção em suas expressões faciais, seus maneirismos, o que dizem, a maneira como pensam, e adoto aqueles elementos que em minha opinião aperfeiçoariam o meu estilo, o que, no entanto, nem sempre se aplica aos maneirismos de Madonna. Uma forma de maximizar as vendas é ver a atividade de vender como um processo explícito e complicado que oferece oportunidades infinitas de aperfeiçoamento.